Mesmo desconhecido por turistas e pela grande parte da população de Salvador, o bairro de Nazaré ainda tem a Monteiro Lobato, que é a biblioteca, e o Convento do Desterro, onde você pode desfrutar de vários licores e o sequilho, é claro. Olha, sem ser muito badalado, mas é pouco visitado, o convento aqui da Santa Clara do Desterro deveria ser incluído naqueles pacotes turísticos aqui de Salvador, que ficam só entre Praia e Pelourinho. Você vai gostar de visitar aqui, é muito lindo e tem vários motivos. E um dos motivos para ser incluído no roteiro de todos que visitam a Bahia é que o Convento do Desterro é uma das construções mais antigas do Brasil, além de ter sido o primeiro convento feminino. O Convento de Santa Clara do Desterro é o mais antigo convento feminino do Brasil. Foi fundado em 1677, aqui em Salvador, por monjas clarissas, que vieram do mosteiro de Évora, em Portugal. É localizado no bairro do Desterro, que fica a poucos metros da estação de metrô do Campo da Pólvora e da Igreja do Santíssimo Sacramento em Santana. Nossa, é lindo, né? A gente está aqui no Convento de Santa Clara do Desterro. Foi o primeiro construído aqui? Exato. Foi atendendo a uma demanda das famílias abastadas de Salvador e do Recôncavo Baiano, pessoas ricas, que queriam que suas filhas seguissem, então, a vida religiosa, tivessem um lugar onde elas pudessem ser recolhidas, né? E não existia. Então, eles fazem essa solicitação direta ao Papa, imagine. Então, o Papa Clemente IX, ele vai autorizar a construção do convento para mulheres aqui na Bahia, e as irmãs do convento de Santa Clara do Desterro de Évora é que ficam responsáveis por vir para aqui e administrar este convento aqui em Salvador. E na vinda delas para cá, reza a lenda que ficaram alguns dias num navio, mesmo vindo de Portugal, porque não tinha onde ficar aqui. E não foram poucos dias, foram 10 dias dessa vida. Imagine você 10 dias embarcado, em uma época em que, se as mulheres brasileiras quisessem seguir a vida religiosa, ficarem recolhidas em um convento feminino, elas tinham que ir para Portugal. Sim. E as famílias não gostavam de enviá-las para Portugal porque a travessia era, além de penosa, muito perigosa. Né? Você podia ter um acidente, uma tempestade no meio do oceano, você podia ter navios atacados por corsários e piratas, então o que seriam dessas mulheres? Exato. Então era preciso que tivesse um lugar para elas ficarem recolhidas aqui. Então a Ordem das Clarissas administra esse espaço desde então, né? E essas mulheres, tradicionalmente, mulheres de famílias de condições, porque para você vir para o convento, você tinha que ter um dote, né? E esse dote que você pagava para estar aqui ajudava a construção, porque esse convento ele não foi construído todo de uma vez. Claro. Ele começa no século XVII, século XVIII, século XIX, esse convento ainda está sendo aumentado para dar conforto a tantas mulheres que queriam vir para cá. E esse conforto, às vezes, era impositivo. Quase verdade, sempre era impositivo. Muitas vezes as meninas, porque as se a gente for noviças pensar, não queriam vir e eram impostas. A gente vai pensar quais são os motivos que levam a família a colocar suas filhas enclausuradas em um convento. Se a gente pensa que naturalmente essas meninas sentiam vocação para a vida religiosa, está tudo tranquilo. Mas a gente sabe que a sociedade patriarcal da colônia não era assim aqui no Brasil, né? Então, por exemplo, quais são as outras condições que a gente sabe, que os documentos dizem para a gente? Então, eram mulheres que se apaixonavam por pessoas de uma classe mais baixa que elas, ou por mestiços, né? Ou que fugiam para não ficarem faladas, ou que às vezes até engravidavam e para não ficarem faladas, então elas eram recolhidas no convento. Mas isso gerou muitas histórias. Das irmãs Clarissas tem muita história, tem até livros sobre Jorge isso. Amado fala sobre elas, o próprio Gregório de Matos, o Boca de Inferno, se referia às irmãs Clarissas, né, como as freirinhas alegres. Então, assim, o Rodrigo está sentindo porque a gente está gravando aqui no convento, porque tem muitas histórias bem verídicas sobre as irmãs Clarissas. Imagine meninas jovens sendo enclausuradas. Então, né? Assim, as missas eram concorridíssimas. Os rapazes em idade de casar em Salvador gostavam de vir para a missa, porque aqui eles paqueravam as freiras. Então, a gente tem muitas histórias, né, em relação a isso. Lava o muro. Mas a gente não vai falar muito assim, não, porque o convento aí já é uma outra história. Pois é, eu não quero cometer esse pecado. Mas uma curiosidade minha, Rodrigo, pessoal.
em invasões aqui teve ou por causa do local, não teve tanta influência em invasão, na defesa da Bahia? Teve. Assim, o convento em si, não, mas essa região em que o convento se encontra, sim. O bairro de Nazaré atual, sim. A gente aqui do lado, passando o Campo da Pólvora, nós temos ali a Mouraria, né? O Largo da Palma, onde também tem quartel, tem igreja e convento também da Palma. Então, na época da invasão holandesa, em 1624, os holandeses ganham Salvador, tomam o centro de Salvador. Então, o que é que os holandeses fazem para evitar que os portugueses conseguissem conquistar Salvador de volta? Eles represam o Rio das Tripas que passa na Barroquinha aqui atrás, isolando então o centro de Salvador, a Salvador histórica de hoje, desta parte aqui da cidade, né? Então, aqui a gente tinha bases de defesa dos portugueses tentando retomar Salvador dos holandeses. Nossa. Essa parte toda... A parte toda... religiosa aqui em Nazaré é muito densa, é muito rica. Sim, sim. Como a gente falou, mulheres fizeram muita participação aqui. Muita gente não sabe, é um bairro histórico e muitas vezes escondido de várias visitações. Exatamente. Tem muito que se descobrir em Nazaré. As igrejas do bairro de Nazaré contam histórias. A igreja de Nossa Senhora de Nazaré talvez seja a mais nova de todas. A gente tem aqui a igreja do convento de Santa Clara do Desterro, da Palma, nós temos a igreja de Santo Antônio da Mouraria, né? Então são... E, inclusive, aqui, a gente falando sobre mouraria, né? Que esse nome nos remete sempre ao elemento mouro árabe. Então, era aqui nessa região, que estava protegida pelos quartéis da Mouraria e da Palma, que esses ciganos, esses árabes, eles eram autorizados a morar em Salvador. Né? Porque existia um perigo ali de que eles pudessem, inclusive, subverter a ordem religiosa cristã da cidade. Né? Então, por isso, e aí, por incrível que pareça, ainda hoje a gente tem resquícios dessa presença moura aqui, como, por exemplo, um centro islâmico. Sim. Aqui nesse bairro. Para conhecer o bairro é muito bom. Venha conhecer Nazaré, visitar. E olha, tem uns licores aqui, sequilhos maravilhosos. Tá vendo como as irmãs Clarícia sabem das coisas? Muito. O convento se tornou muito famoso por ter sido o local onde viveu e foi sepultada a Madre Vitória da Encarnação. Falecida em 1715, com fama de santidade, a Madre era conhecida por abdicar de qualquer bem material e conforto, além de ajudar os pobres, mesmo sem sair do mosteiro, o qual vivia em clausura. A gente vai conhecer melhor aqui com a irmã Lúcia, que é diretora da escola, que também funciona a escola aqui, e do convento, Santa Clara do Desterro. Aqui, então, a gente estava conversando, aqui era o quarto. O quarto de Madre Vitória, onde ela faleceu. Faleceu aqui. Porque tem outro quarto que ela viveu durante 20 anos. Sim. Aí depois ela pediu para vir para cá. E também tem uma capelinha que está interditada aqui do lado, que ela construiu para os seus momentos de adoração a Jesus sacramentado. Todo dia 19 estamos celebrando, o padre celebra a missa em ação de graça pela sua vida, né? Sim. Pela sua doação. E todas as pessoas, os devotos, são convidados a participar e também a visitar o espaço onde ela passou seus últimos momentos, que foi nessa sala. Século XVII, né? Sim. Surge na igreja uma mulher, né? Uma mulher que cuida não só de suas irmãs no convento, mas principalmente dos escravos que era colocado à margem da vida quando eles não podiam trabalhar mais. E ela cuidava desses escravos, dava alimentação, remédio, como também as pessoas que batiam a porta atrás de ajuda. Então, Madre Vitória foi uma mulher que se destacou, assim como a irmã Dulce hoje, ela se destaca no século XIX. A gente faz esse link em Madre Vitória, século XIX, e irmã Dulce, século XXI. Eu acho que as duas caminham na mesma direção de amor, de doação, de reparação. É esse coração de Jesus que tanto nos ama. Foi uma doação total das duas. Tem a lenda que a Madre Maria Vitória, ela caminhava com um crânio na mão, que era do pai. Muitos escritores dizem que esse crânio é do pai. Só que na história dela, ela fazia coleção de crânios dentro de sua sala. Nessa busca, na época, era normal que no quarto de todas as freiras tinha uma caveira. Sim. Para meditar sobre a morte, né? Sobre o fim da sua vida. Tem Madre Vitória, ela pensava muito na morte, não como um caso de castigo, não, mas como a única oportunidade de ver a Deus. Né?
Então, sempre meditava nisso. E hoje nós temos aqui na sala dela também o crânio, que alguns dizem que é do pai. Que é do pai dela. Tem várias, como todo contexto, eu estava falando com a Madre anteriormente, de Salvador tem muita história. E cada conto aumenta um ponto. Mas pesquise, vale a pena, e conhecer o convento do Desterro também. Irmã Maria Lúcia, obrigada por receber nossa equipe, viu? De nada, precisando sempre às ordens. E que Madre Vitória da Encarnação ilumine muita gente por aí no seguimento de Jesus. Ok, muito obrigada. O costume de produção de licores veio de Portugal, junto com as Irmãs Clarissas, nos anos de 1670. Depois, elas passaram a receita para a congregação das Irmãs Franciscanas do Sagrado Coração de Jesus, que atualmente gerem o espaço. E aqui a produção do licor, vocês produzem aqui mesmo? Sim, a gente produz o licor, tem a parte lá do licor, tem a lojinha. E a gente faz o trabalho assim da produção para atender as pessoas que quando no São João as pessoas vêm comprar o licor e a gente leva as pessoas até lá na lojinha. O sucesso dos licores pode ser visto no rostinho da irmã, que nos apresentou o local onde são produzidos os licores. Claro, que provei e escolhi o de pétalas de rosa. Olha, é uma delícia, viu? O convento aqui do Desterro, nós irmãos franciscanos do Sagrado Coração de Jesus, estamos sempre com as portas abertas para acolher, né, cada um que chegar aqui para nos visitar, ou jovens também que queiram fazer uma experiência para a vida religiosa. Então é isso, eu vou comer o sequilho e já vocês ficam aí. Tchau, tchau. Um objeto interessante que tem aqui no convento, que também tinha no Asilo dos Expostos, que fica na Pupileira, é essa roda giratória. Alguns chamavam de roda dos expostos. Colocavam a criança aqui, o bebê, e giravam. E aí eles ficavam aqui para a adoção do convento. Idealizada e criada em 18 de abril de 1950 pela professora e bibliotecária Denise Tavares, a Biblioteca no Monteiro Lobato, que fica aqui na Bahia, em Salvador, foi a segunda no Brasil idealizada focando o público infanto-juvenil. Olha, para bater um papo sobre isso, a Biblioteca Monteiro Lobato, puxar o saco, minha mãe também é bibliotecária. Tudo bom? Prazer, tudo bom? Prazer, tudo bom? Samile. Seja Tudo bom? bem-vinda à Biblioteca Infantil Monteiro Lobato. E você está aqui no setor infantil da biblioteca. E qual é a responsabilidade? Há quanto tempo você já é responsável por essa biblioteca? Muito carinho, viu? Olha, eu já tenho um tempo bastante de 26 anos, né? Sim. Com muito amor, foi a minha primeira profissão aqui na biblioteca. É um trabalho muito emocionante, quem quer, que gosta de trabalhar com leitura, com criança, do dia a dia, você conquistar a criança para o incentivo à leitura através das oficinas de arte, de literatura, com teatro. Então nós temos várias atividades para justamente atrair a criança para a leitura. Para a leitura hoje que não é tão fácil, né? Com rede social, essa parte tecnológica, e segurar no livro, né? Palpar. Mas é importante que a família, né? Sim. Esteja presente nesse contar a história, né? No dia a dia. Muito bom. Desse trabalho lúdico, faz com que a criança se sinta atraída. É importante que tenha a informática, as tecnologias,
Mas o brincar, o ler, contar história, é muito importante para a criança. A imaginação, né? Me apresenta aqui então, porque minha imaginação está... A imaginação... Já voltou minha infância, que eu já vi muito nessa biblioteca aqui, que eu estudei na escola próxima. Na Pupileira, Nazaré mora em meu coração. E eu vinha muito nessa biblioteca. Então eu lembro aqui, Monteiro Lobato é lindo, Monteiro né, Lobato, aqui fica muita gente encantada com esse painel, né? Aqui vocês também fazem tudo voltado mesmo ao público. Você vê tudo decorado com alegria, porque criança, né? É que alegria, de cor, né? Cores, para atrair, para ele se sentir atraído. E a arte, o brinquedo é uma forma, você vê que tem aqui o brinquedoteca, o cantinho que é o do brinquedo. Aqui, mas o brinquedo, o livro também é um brinquedo. O livro é o lúdico, não pode, ele pode transformar vários livros, vai montando uma casinha, abre as páginas, mesmo sem saber ler. O toque, né? É, o toque, o despertar, né? Aqui, os desenhos, né? Nós temos. E o livro, é bom, tá vendo? Ai, que lindo. Então a criança, né? Quase da... Então, tem, como eu falei, da arte, que é importante para atrair o desenho, né? A arte. E os livros, ó. Sempre livros, Sempre livros. É importante vir aqui na biblioteca. Nós funcionamos de terça a sexta, de 8h30 às 17h, aos sábados de 8h30 às 12h30 e aos domingos de 8h30 às 13h. É muito importante, venham pais, família, tragam as crianças aqui para a biblioteca. É um mundo da imaginação. Muito obrigada. Então venham caminhar venham. Fazer aqui, falar sobre o bairro de Nazaré, agricultura, arte. Você sabia qual é o programa? É bem por aí, viu? O estádio está entre um dos mais modernos do Brasil e ainda foi eleita pelos torcedores a melhor arena do Mundial do Brasil. O estádio Otávio Mangabeira, construído em janeiro de 1951, foi apelidado de Fonte Nova pelos torcedores, por causa do dique do Tororó ali, nas suas proximidades. É claro que ele também não ficou de fora da boa cultura baiana de colocar apelido em tudo, né? A capacidade inicial comportava cerca de 30 mil pessoas. 2 décadas após a sua inauguração, o estádio passou por uma reforma, sendo construído o 2º pavimento, havendo a nova inauguração, em 4 de março de 1971. Em 25 de novembro de 2007, um acidente ficou marcado na vida dos torcedores, após a queda de placas de concreto da arquibancada. Mas essa história triste ficou no passado, tá? Todo o estádio antigo foi demolido. E em 2013 foi inaugurada a Arena Fonte Nova. Olha, então o que você acha de vir marcar uma agenda e conhecer a Arena Fonte Nova de um jeito diferente? Porto, eu não tô mais morto, eu tô bem solto, voltei a gostar de alguém. Será que a garota do Porto hoje vem? Atualmente, o bairro de Nazaré é um verdadeiro centro comercial, jurídico, religioso, cultural. Às vezes as marcas históricas se confundem com a modernização. Basta olhar em volta e uma pequena grama pode ser enorme, viu? Salvador, vista dali, é surrealista, cidade canção, tela
reflete a glória negra da nossa história.